dor torácica na emergência. Olha, esse é um dos maiores, se não o maior desafio da medicina, né? Como é que a gente diferencia um caso grave de um que é benigno em questão de minutos? Bom, hoje a gente vai pegar a mais nova diretriz brasileira sobre o assunto e destrinchar ela num algoritmo bem visual, bem prático. A ideia é não deixar nenhuma pista passar. Bora lá? Pensa na cena. Chega um paciente com dor no peito. E aí? O profissional de saúde vira um verdadeiro detetive. A dor no peito, essa é a pista principal. A missão é uma só: desvendar esse mistério e achar a causa que pode ser fatal. E rápido, antes que seja tarde demais. E essa diretriz que a gente vai ver é basicamente o nosso manual de investigação. Para organizar essa investigação, a gente vai passar por 6 pontos-chave. Primeiro, a gente entende o tamanho do desafio. Depois, a gente corre contra o relógio, vendo o que fazer nos primeiros 10 minutos. Aí, a gente vai decodificar a primeira grande pista, que é o eletrocardiograma. Na sequência, vamos aprofundar a análise com os scores, riscos e a famosa troponina. Com tudo isso em mãos, a gente chega num veredito diagnóstico. E, por fim, vamos dar uma olhada nos outros suspeitos, os chamados mimetizadores fatais. Então, vamos começar pelo começo, né? O primeiro passo é entender o cenário. A realidade é que a dor torácica simplesmente lota as emergências. Só que nem toda dor no peito é sinal de desastre iminente. E é aí que mora o grande desafio. Como é que a gente acha aquela famosa agulha no palheiro? Quer dizer, aquele caso realmente grave no meio de tantos outros que são menos urgentes. E olha só, é aqui que a coisa aperta. A gente está falando de milhões de pessoas procurando ajuda todo ano. Mas a verdade é que a síndrome coronariana aguda, a SCA, que é o nome técnico para infartos e anginas instáveis, ela é a exceção e não a regra. Então, a grande jogada, a habilidade que de fato salva vidas, é conseguir filtrar tudo isso e achar esses poucos casos críticos. E muito, muito rápido. E os números não mentem, eles só confirmam o tamanho desse desafio. Pensa bem, de todos os pacientes que chegam com dor torácica, só uma pequena parte, algo entre 5% e 20%, está de fato tendo uma síndrome coronariana aguda. Isso quer dizer que a grande maioria tem outras causas, certo? O problema, o grande risco, é a gente deixar passar essa minoria. É aí que mora o perigo. Ok, agora a coisa fica séria e a investigação acelera de verdade. Os primeiros minutos são absolutamente cruciais, eles podem definir todo o resultado. A gente tem que ter uma coisa na cabeça. Na cardiologia, tempo não é dinheiro. Tempo é músculo. Músculo cardíaco que morre e não volta mais. 10 minutos. Guarda bem esse número, 10 minutos. A meta é essa, super clara. O tempo entre a chegada do paciente na porta da emergência e a realização do eletrocardiograma, o que a gente chama de tempo porta-ECG, tem que ser menor que 10 minutos. Ponto. Não dá para perder nenhum segundo. E para ajudar a organizar essas ações que são super críticas, tem um macete, o acrônimo MOVE. É bem fácil de lembrar. M de monitorização, com o desfibrilador do lado, claro. O de oxigênio, checando a saturação. V de acesso venoso e o E de eletrocardiograma. São esses 4 passos essenciais para a gente estabilizar a cena e conseguir a nossa primeira grande prova, o traçado do ECG. Beleza, ECG na mão em menos de 10 minutos. Temos a nossa primeira grande pista, mas agora que a análise de verdade começa. Vamos entender como decodificar o que esse traçado está querendo nos dizer e, principalmente, como ele vai guiar os nossos próximos passos. Basicamente, a gente vai classificar esse eletro em uma de 3 categorias. A primeira é quando ele é diagnóstico, ou seja, ele grita o que está acontecendo e aí a ação tem que ser imediata. A segunda é quando ele é não diagnóstico, não mostra nada de cara e a investigação continua. Agora, a terceira categoria, a preocupante ou limítrofe, essa é a mais traiçoeira de todas. É aquela que exige vigilância máxima, ficar de olho e reavaliar o tempo todo. Agora, olha que interessante isso aqui. A gente está vendo os padrões que são a verdadeira prova do crime no ECG. A diretriz bate muito nessa tecla. Não é para procurar só aquele supradesnível de ST clássico, famoso supra. Existem outros padrões como o de De Winter, a síndrome de Wellens, ou os sinais de infarto posterior, que também significam uma artéria entupida e que precisam de ação imediata. São chamados equivalentes de supra. É fundamental conhecer isso. E é aqui que o diabo mora nos detalhes, viu? Porque nem todo supra de ST é infarto. É preciso olhar com muito cuidado para a forma do traçado, se ele é convexo, tipo uma cúpula, ou côncavo, parecendo uma concha. Olhar a localização e, principalmente, se existem as tais alterações recíprocas. É isso que vai ajudar a diferenciar um infarto dos seus sósias, como a pericardite, por exemplo. Um detalhezinho que muda completamente a conduta. Tá, mas e se o elétron não for conclusivo?
Se ele não der uma resposta clara, a gente para por aí? De jeito nenhum. A investigação não para, muito pelo contrário, ela se aprofunda. Agora a gente vai atrás de novas evidências, usando scores de risco e os marcadores sanguíneos, com a troponina na liderança. E para guiar essa próxima fase, uma ferramenta muito útil é o Score Heart. É um nome fácil de lembrar e cada letra significa uma coisa. Ele combina 5 pilares: H, de história clínica, E, de ECG, A, de age, que é a idade, R, de risk factors, os fatores de risco, e T, de troponina. O grande objetivo dele é transformar um monte de dados clínicos em um número, uma pontuação, que ajuda a gente a medir o risco do paciente de uma forma bem objetiva. Muito bem. Depois de avaliar a história, o eletro e de calcular o risco usando o Score Heart, a gente chega na peça que faltava para fechar o quebra-cabeça da nossa investigação, a troponina. É a análise seriada desse marcador cardíaco que vai nos dar o veredito final. E com base na troponina, a gente chega em 3 caminhos possíveis, 3 vereditos. O primeiro é o rule out, ou seja, a gente descarta a síndrome coronariana aguda e se tudo estiver bem clinicamente, o paciente pode ir para casa com segurança. O segundo é a zona de observação, para aqueles casos intermediários que ainda precisam de mais investigação. E o terceiro é o rule in, que confirma a SKA, e aí não tem jeito, o paciente precisa ser internado imediatamente para tratamento. É um sistema simples, objetivo e, o mais importante, seguro. Mas, atenção, o caso ainda não está encerrado. Só porque a gente descartou uma síndrome coronariana aguda, não quer dizer que o perigo passou. A investigação de verdade só termina quando outras causas de dor torácica, que também podem ser fatais, foram pelo menos consideradas. E essa aqui é a lista dos suspeitos habituais que não dá para ignorar de jeito nenhum. A gente está falando de dissecção de aorta, embolia pulmonar, pneumotórax hipertensivo, coisas que, ok, podem até ser mais raras, mas são tão letais quanto um infarto. Manter esses diagnósticos no radar é parte crucial do trabalho de um bom detetive da emergência. E essa citação, que vem da própria diretriz, resume perfeitamente o porquê de tudo isso. Sem um protocolo claro, o que acontece é o caos. De um lado, superlotação por causa de pacientes de baixo risco que ficam internados sem necessidade. E do outro, que é muito mais perigoso, pacientes graves que recebem alta por engano. Esse algoritmo que a gente viu é justamente a ferramenta para evitar esses dois extremos. E para fechar, fica uma reflexão, que vai além da nossa análise aqui. O protocolo que é usado aí no seu serviço, no dia a dia, ele está alinhado com essas melhores práticas? Ele está realmente pronto para o próximo paciente que vai chegar com dor no peito? Porque a resposta para essa pergunta, ela pode ser a diferença entre a vida e a morte.